neste momento, nós passaremos para a exposição da palavra do Senhor. Estamos numa série de exposições na primeira carta do apóstolo Pedro. Série essa intitulada como Firmes na Graça, Andando com Cristo em um Mundo Hostil. Nós chegamos então ao capítulo 4 desta carta, onde nós temos visto Pedro dialogando e conversando com aqueles irmãos. Como já dito no primeiro capítulo, irmãos estes forasteiros que estavam dispersos por várias regiões por causa da perseguição que os assolava. Nesta noite, então, nós meditaremos no texto que encontra-se em 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 7 a 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, dos versos 7 a 11. Diz assim o texto da Santa Palavra de Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Peço que você curve a tua cabeça. Vamos pedir a iluminação do Senhor para o entendimento da sua palavra. Soberano Deus, tu que estás assentado no mais alto e sublime trono, tu que governa a tudo e a todos com a tua mão santa e poderosa. É diante da tua santa presença que nós estamos reunidos nesta noite, prestando culto a ti, o único que é digno de honra, de glória e de louvor. Nós nos achegamos diante do Senhor, suplicando para que, através do teu Santo Espírito, ó Deus, o Senhor ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente para o entendimento da tua santa palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração e que a tua palavra encontre terra fértil em nosso ser. Que o Senhor nos conduza neste momento, que nada venha tirar-nos a atenção, mas que antes estejamos desejosos de ouvir a tua voz através da tua palavra, não através de quem fala. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos conduza para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A internet e o Facebook nos tranquilizam e nos dão a sensação de poder e de abrigo, afastando o medo inconsciente de sermos abandonados. Na verdade, muitas vezes você está cercado de pessoas tão solitárias quanto você. Quem disse isso foi um filósofo polonês nascido em 1925, Zygmunt Bauman. Considerado um dos maiores filósofos do século XXI, ele observou que a sociedade, a nossa sociedade, a sociedade a qual nós vivemos hoje, vive relações instáveis nas suas relações.
Com a teoria da modernidade líquida, Bauman ele vai observar o quanto nós somos voláteis, semelhante à água. Nós vivemos em dias onde nada mais é feito para durar. Tudo se consome, tudo se atualiza, tudo se moderniza muito rápido. Inclusive os nossos relacionamentos, a nossa vida profissional está sujeita constantemente a grandes mudanças, a todo momento, e nada é sólido. Pedro, nesta passagem, ele continua remodelando aqueles irmãos, mostrando como eles deveriam viver. E em termos cristãos, como que eles deveriam enxergar a si mesmos. O que os definia não era a cultura de sua época, ou as situações pelas quais eles estavam vivendo, como forasteiros. A gente vê isso no primeiro verso desta carta. Forasteiros por toda uma região. A característica principal daqueles irmãos estava atrelada à sólida promessa do passado, que havia se cumprido no tempo presente através da pessoa de Cristo Jesus. E isso deveria alimentar uma constante esperança futura. Em todo momento, observa-se Pedro levando aqueles irmãos a olhar para o passado, a observar de onde eles foram retirados e para onde eles estavam sendo conduzidos. Como em todo o tempo, nós somos moldados de acordo com a situação que nos cerca, com as condições que nos envolve, com a cultura que nos rodeia. E assim como esses irmãos do passado, conosco hoje não é diferente. Por mais que é duro admitir, ou que não queiramos admitir, ou que somos ingênuos ao ponto de não acharmos que somos sim moldados pela cultura desta época. Diante disso, nós meditaremos no seguinte tema: uma comunidade moldada por Cristo. Uma comunidade moldada por Cristo. E em primeiro lugar, a comunidade cristã, ela é moldada pela esperança do futuro. Quando nós olhamos o verso 7, Pedro ele começa dizendo o seguinte: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Este verso 7 tem ligação direta com os versos anteriores, aonde Pedro ele vem falando da eminência do julgamento de Deus, os versos 5 e o verso 6. Pedro agora ele passa a falar para os que estão de dentro da comunidade cristã, para aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, mostrando que elementos fundamentais e traçando e modelando como eles deveriam ser conduzidos por questões fundamentais da vida cristã. As dificuldades sofridas por eles não deveria causar a separação entre aqueles irmãos, não deveria causar a ruptura entre aqueles crentes, mas isso deveriam torná-los mais unidos, mais próximos. Pela primeira vez, Pedro ele vai dizer abertamente o que várias vezes está implícito em toda a carta: o fim de todas as coisas está próximo. Essa afirmação ela acontece com o propósito de moldar o comportamento dos seus leitores, de trazer uma forma clara, de trazer clareza à mente dos seus ouvintes. Eles não deveriam estar presos a este mundo ou às condições pelas quais eles estavam vivendo, mas eles deveriam viver a eminência do fim. Eles deveriam viver debaixo dessa luz, que é o fim de todas as coisas, como definido pela ressurreição de Cristo Jesus.
Pedro está dizendo que por causa da ressurreição de Jesus Cristo, os seus leitores estão vivendo a última fase do grande plano de redenção de Deus. E que o objetivo deste plano já está sendo concretizado. Não era algo que estava além do alcance ou além daquilo que eles poderiam ver, mas era algo que já estava sendo concretizado. Não é simplesmente uma ideia que estava chegando, como algo que eu espero vindo, não. Mas o que Pedro ele está dizendo aqui para aqueles irmãos é que já chegou o fim. O fim já chegou, o fim não estava chegando. E aqueles irmãos, de maneira e de modo algum, poderia perder isso de vista. Poderia perder esta eminência de vista. A outra coisa que Pedro também ele vai dizer neste trecho é que eles não deveriam abandonar a oração. Antes, eles deveriam ser criteriosos e sóbrios. Isso aponta para o mesmo sentido, para a mesma ideia, que aqueles irmãos tinham que manter a moderação, a sobriedade, o discernimento, não deixando que a situação pelas quais eles estavam vivendo os perturbasse, os amedrontasse e tirasse deles a capacidade de ver as coisas claramente. Irmãos, nós vivemos em tempos que têm causado assombro até nos mais céticos. Nós vivemos em tempos que as atrocidades são cometidas à plena luz do dia. Não é mais necessário a ocultação do erro. Infelizmente, ela está sendo maquinada em plena praça pública. O medo tem tomado conta até do mais visionário, até daquele que tem uma perspectiva positiva sobre tudo e sobre todas as coisas. Os valores estão sendo invertidos. Isso me faz pensar em dois personagens da ficção. Um é o Superman e o outro é o Hancock. Quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Um cheio de virtudes. Ele promulgava as virtudes no homem. O outro, sem nenhuma. É um herói embriagado, para não usar outras palavras. Porém, uma observação mais atenta da nossa comunidade e da nossa sociedade, ela se apega muito mais a este último modelo de herói do que o primeiro. Hoje a nossa sociedade tem muito mais apreço pelo segundo modelo de herói. Aquele que não promulga nenhum tipo de virtude, aquele que não promulga nenhum tipo de qualidade, do que aquele que agrega realmente valores. Irmãos, se Cristo e a sua palavra não moldar a nossa vida, nós andaremos em desespero. Desespero maior do que aqueles que nunca ouviram da palavra e do evangelho. Se nós não moldarmos o nosso coração à luz da esperança de Cristo, à luz da esperança de que o fim de todas as coisas está próximo, nós estaremos andando embriagados, tateando, em busca de um caminho. O nosso coração será tomado de profunda angústia. Se Cristo não moldar o nosso coração, o que será o nosso companheiro, senão o desespero? Se nós não nos apegarmos às sólidas verdades do Evangelho. Se isso não permear o nosso ser, não permear o nosso íntimo, se isso não moldar o nosso comportamento, a nossa mentalidade, o nosso coração, andaremos desesperados.
E é isso que Pedro está mostrando para esses irmãos, que se os olhos deles não estiverem no fim de todas as coisas, eles serão levados pelo desespero e eles abandonarão a fé. Porque eles não conseguiam mais olhar para o passado e ver a esperança que havia sido prometida ao longo dos anos. Nós não podemos ser levados, irmãos, pelo mero sentimentalismo da nossa era. Nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções, porque as nossas emoções, sem a redenção de Cristo, nos levará à morte. Se as nossas emoções, se o nosso coração não for redimido pelo Senhor Jesus Cristo, seremos conduzidos pela sepultura, para a sepultura. O fim está próximo. Esta era a verdade pregada pelos apóstolos, e essa deve ser a verdade pela qual a igreja está ancorada. A igreja deve estar ancorada nesta certeza. O fim está próximo. Por isso você não deve mais andar angustiado, pois a nossa esperança está sobre aquele que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Essa é a nossa esperança, que assim como ele venceu a morte, nós também venceremos. A promessa da ressurreição está sobre nós. O fim está próximo. Por isso a oração deve ser o seu primeiro recurso, não o seu último recurso. A oração deve ser o nosso primeiro recurso, para nós vivenciarmos a vitória de Cristo na comunidade cristã, no meio do povo de Deus. O amontoado de emoções e de pensamentos conflitantes, irmãos, que surgem a todo momento, pode muitas vezes tirar a nossa capacidade de tornar escura a realidade da vitória de Cristo, provocando em nós, muitas vezes, decisões equivocadas, decisões precipitadas. A oração deve fazer parte da nossa identidade. A oração deve permear todas as áreas, todos os aspectos da nossa vida como cristãos. Nós precisamos ancorar o nosso coração nessas verdades. Nesta verdade, o fim está próximo. E a nossa redenção, ela é certa em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a comunidade cristã, ela é moldada pelo amor ao próximo. É o que o apóstolo vai dizer dos versos 8 até a primeira parte do verso 11, onde ele vai dizer assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado. Mas até a parte que Deus supre. Como consequência de uma vida moldada por Cristo, esses irmãos agora são exortados a viver em amor. A ideia de amor intenso aqui é de um amor fervoroso. Isso não é tanto na questão ou da intensidade emocional, mas é de um amor que persiste apesar das dificuldades, apesar das lutas que ocorrem internamente. É por isso que ele vai usar a expressão que o amor também ele cobre uma multidão de pecados. Essa frase, ela, ao que parece, ela tem a sua origem em Provérbios capítulo 10, e Tiago também usa no capítulo 5, no verso 20. O amor que cobre pecado. Isso é muito mais bem entendido por uma tolerância. Uma tolerância que não deixa que os erros cometidos
dentro da comunidade cristã chegue à mais plena e virulenta expressão. Pedro está preocupado com o comportamento que pode destruir a comunidade cristã. Quão danoso é para uma igreja pessoas com o coração endurecido. Pessoas que não aceitam as advertências do Senhor, a admoestação do Senhor. Pessoas que não aceitam o pastoreio do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que parecem animais selvagens, que desprezam a orientação, que rejeitam a instrução, que causam mal tanto para ela quanto para a comunidade em si. Isso é danoso para a igreja. Isso é como uma erva daninha que cresce no meio do jardim. E as consequências são terríveis para a igreja, são terríveis para a comunidade. Pedro ainda ele vai dizer que esses irmãos, eles deveriam ser hospitaleiros. Isso só pode acontecer como consequência do amor que nós temos visto ao longo de toda esta carta. Devido à condição de muitos perseguidos, foragidos, isso deveria ser diferente entre os cristãos. Eles deveriam ter a prática da hospitalidade, acolhendo uns aos outros, cuidando uns dos outros. A comunidade cristã, ela deve possuir valores diferentes dos incrédulos. É dentro da comunidade cristã que deve ser encontrado o acolhimento, em resposta à rejeição e à perseguição. É dentro do povo, é no meio do povo de Deus, que um deve cuidar do outro, pastorear o outro, receber o outro. A ideia de hospitaleiro é aquele que recebe alguém na sua própria casa, até mesmo alguém desconhecido. Nós temos que ter em mente que nós tínhamos aqui, neste cenário, pessoas que estavam dispersas, sendo perseguidas, elas já não tinham mais o seu lar, a sua casa e a sua família onde encontrar conforto. O que Pedro está dizendo então? Você é a família deste que foi disperso. Você é a família deste forasteiro. O que Pedro está incentivando diante deste amor este que é um amor pactual, é um amor estabelecido pelo Senhor, firmado pelo Senhor. Nós devemos assim também agir com o mesmo amor para com os nossos irmãos. Os versos 10 e 11, Pedro exorta para que se sirvam uns aos outros, de acordo com o dom recebido de Deus, e que seja conforme os oráculos, as instruções do Senhor. Irmãos, a igreja, ela não é constituída por pessoas que fazem o que lhe dá na telha. A igreja, ela não é construída em cima de instintos, daquilo que eu acho que é bom, daquilo que eu acho que é bom, daquilo que eu acho que é justo, daquilo que eu acho verdadeiro. A igreja do Senhor, ela não é estabelecida sobre as minhas preferências filosóficas, ideológicas, sobre aquilo que eu estabeleço como padrão de certo ou errado, ou até mesmo o que a ciência fala ser certo ou errado. A igreja, ela é centralizada em Cristo Jesus. Ela é centralizada e a origem das suas instruções, nós encontramos através da palavra do Senhor. Não é através daquilo que eu acho. O padrão não é estabelecido conforme a nossa boa vontade. Antes, nós somos chamados para sermos despenseiros, ou seja, mordomos da multiforme graça do Senhor. A ideia de dispenseiro é aquele mordomo, é aquele que serve. Mas nós não servimos a nossa própria preferência. O que Pedro está dizendo é, somos despenseiros da multiforme graça do Senhor.
Graça essa que atinge, que alcança a tudo e a todos. Não segundo aquilo que nós achamos bom. O nosso serviço, ele deve ser baseado no amor, que é suprido pelo Senhor. E este amor sólido deve moldar a comunidade cristã, fazendo com que ela seja um lugar de consolo, um lugar de cuidado, um lugar de amparo, um lugar aonde realmente nós venhamos a nos sentir em casa. O que Pedro está mostrando é que esses despatriados, esses forasteiros, eles têm uma casa. Eles podem encontrar um lar, um verdadeiro lar, dentro da comunidade do Senhor. Dentro e no meio do povo do Senhor. É ali que está formada a família do Senhor. Todos somos chamados ao amor. Assim como Cristo nos amou, se entregando por nós, nós devemos também amar as pessoas com amor intenso. Devemos amar a cada um dos nossos irmãos. E esse amor deve nos moldar, deve nos instruir, fazendo com que o cuidado seja mútuo em nosso meio. Fazendo com que o amparo seja mútuo em nosso meio. Irmãos, não existe espaço no nosso meio para o egoísmo. Não existe. Não existe espaço para as birras. Não existe espaço para artimanhas satânicas, perversas e malignas. Dentro da comunidade de Cristo não existe espaço para isso. Nós devemos viver de forma prática esse cuidado e esse serviço de uns para com os outros. Nós devemos entender que nós somos chamados para cuidar uns dos outros, para amar uns aos outros, segundo os moldes de Cristo Jesus. E ao vivermos este amor comunitário, somos cuidados pelo Senhor. Ele que demonstra o seu amor e o seu cuidado através de nós, através de Cristo Jesus por nós. Quando nós aconselhamos uns aos outros. Quando existe o pastoreio mútuo uns dos outros com vistas ao crescimento do corpo de Cristo. Quando as faltas entre nós são corrigidas. Quando realmente nós temos como objetivo o crescimento, o amadurecimento do corpo de Cristo, produzindo assim o vigor, a saúde de toda a igreja do Senhor. Este é um meio de graça disponível para todos nós, aonde nós cuidamos uns dos outros. Não existe espaço para o egoísmo em nosso meio. Nós precisamos permitir ser cuidados pelo Senhor, sermos pastoreados pelo Senhor, sermos amados pelo Senhor. E em terceiro lugar, nós somos moldados para a glória de Deus. Nós vemos isso na segunda parte do verso 11, onde Pedro ele vai dizer que seja glorificado, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro então ele conclui este trecho que teve início no capítulo 2, no verso 11, e ele conclui este texto com uma doxologia, com uma declaração de adoração ao Senhor. Ele termina este trecho louvando ao Senhor. Isso traz um peso ainda maior para o nosso serviço e a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Isso traz ainda mais intensidade para que nós venhamos viver em essência este amor. Os nossos dons e os nossos talentos não é para nos colocar em posição de privilégio, e nem para que nós venhamos receber honrarias. O serviço não deve ocorrer em troca de favores.
Mas Pedro dá a verdadeira direção para o serviço no meio da igreja. E todas as coisas ocorrem com este propósito. O propósito é que seja Deus glorificado por intermédio de Jesus Cristo. O propósito do nosso serviço é a glorificação do Senhor por intermédio de Cristo Jesus. Quando toda a gama de atividades da comunidade cristã, ela é realizada com amor, então Deus, ele é sim glorificado em todas as coisas. Quando o amor nos permeia, quando o amor nos envolve, sim, o nome do Senhor, ele está sendo glorificado através do nosso serviço. Viver de maneira correta na comunidade cristã mostra, deixa transparecer, evidenciar o plano redentor do Senhor. Não é possível, irmãos, glorificar a Deus com palavras e ações inconsistentes com o Evangelho de Cristo. Não tem como você ser um cristão e dizer que glorifica o nome de Cristo se as suas ações não testemunham a Cristo. Se você, através do seu comportamento, não evidencia a transformação provinda do Evangelho, provinda de uma regeneração, de um novo nascimento. Se você diz glorificar a Deus e as suas palavras e as suas ações não se encaixam com o Evangelho, você não está glorificando a Deus. Antes, como o próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer, Cristo será para você uma pedra de tropeço, não uma pedra a qual você está sendo edificado. No capítulo 2, Pedro ele vai dizer essas coisas. Se as suas ações não são consistentes com o Evangelho, você não está glorificando a Deus. Nós precisamos então, irmãos, ser moldados pelo Evangelho. Os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos planos, o nosso trabalho, o nosso estudo, os nossos relacionamentos precisa ser moldado. Tudo precisa ser moldado pelo Evangelho. O Evangelho, ele é suficiente sim para tudo. É um pensamento diabólico desta modernidade, onde diz que o Evangelho ele não é para todas as áreas da vida do homem. Não, o Evangelho, através do Evangelho, é pelo único meio que o homem pode chegar ao conhecimento do Senhor. Nosso coração precisa ser moldado pelo Evangelho. Não são as ciências que vai moldar o nosso coração em conformidade com o Evangelho. Não! Não é a ciência que tem resposta para tudo. Não! Mas é o Evangelho. O Evangelho, ele é suficiente, sim, para o homem. E Pedro, ele evidencia isso quando ele fala que, pois, a ele pertence a glória e o domínio de todas as coisas. Pedro, ele reconhece, ele mostra essa soberania de Cristo para os seus leitores. Ele faz eco com o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, no verso 16, quando Paulo ele diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Pois todas as coisas vieram a existir por meio de Cristo, tudo por Cristo subsiste, nada, tudo foi criado através dele, por meio dele e para ele. Cristo, ele deve moldar o nosso coração. Cristo, ele deve ser suficiente para nós, para a comunidade de Cristo, para a comunidade cristã. Pedro, nessa doxologia, ele mostra que tudo nasce em Deus e retorna para Ele. Todas as coisas têm origem em Deus, que ocorrem para Deus.
e que mesmo o sofrimento, como nós temos visto ao longo desta carta, retorna em glória para o Senhor. Eu gostaria de, nesse ponto, fazer algumas aplicações práticas para nós, já se encaminhando para o final. E a primeira é: o que tem moldado? O que tem moldado o seu coração? O que tem tirado, o que tem colocado alegria dentro do seu coração? Nós achamos muitas vezes que a cultura a qual nós estamos inseridos, ela é neutra. Que os filmes que nós assistimos, as séries, os livros que nós lemos, nós achamos que tudo isso é neutro. Mas a verdade, irmãos, é que ninguém sai ileso após uma leitura. Ninguém sai ileso após um filme ou qualquer outra coisa produzida e consumida por nós nesta presente época. Porque tudo está debaixo da influência do pecado. E o pior é que essas coisas, elas tendem a satisfazer o nosso coração. Nos anestesia e nos faz perder o desejo pelo fim de todas as coisas. Pedro nos faz olhar para este fim. E assim sermos criteriosos e sóbrios, orando em todo o tempo, considerando este julgamento, este fim eminente, o fim que está próximo. Este fim não é o fim de todas as coisas, a qual Pedro ele está dizendo, mas é a consumação de todas as coisas em Cristo Jesus. O que tem moldado o seu coração? É Cristo realmente? Ou são os seus planos? Ou é aquilo que você busca alcançar e que você almeja incansavelmente? Coisas que a ferrugem corrói, que a traça corrói, que o ladrão rouba. O que tem moldado o seu coração? O que tem moldado o nosso coração? O que tem produzido realmente a verdadeira alegria no nosso coração? É realmente Cristo? É o desejo de estar com Cristo, independente da circunstância, independente do sofrimento? O que tem moldado o seu coração é o desejo de contemplar a Cristo em sua glória? Ou é o desejo do carro do ano? Ou é o desejo daquele diploma tão esperado? Daquela casa tão sonhada? O que tem realmente moldado o nosso coração? Pedro faz com que nós olhemos para isso. E Pedro chama a nossa atenção para que Cristo molde realmente o nosso coração. Para que nós venhamos de modo ardente, intenso, aguardar o fim de todas as coisas. Porque nós sabemos que o fim de todas as coisas é a eternidade ao lado do nosso Senhor e do nosso Salvador. É isso que Pedro está chamando a nossa atenção. Para que nós venhamos desejar estar ao lado do nosso Messias, daquele que morreu em nosso lugar, daquele que verteu o seu sangue por nós. E em segundo lugar, como você tem servido a comunidade do Senhor? Como você tem servido a comunidade dos crentes? Pedro não está trazendo aquela ideia imposta por alguns nos nossos dias. Sabe aquela ideia de que para você servir ao Senhor, você tem que estar enfurnado na igreja 24 horas? Não é isso que nós enxergamos aqui neste trecho que nós acabamos de ler. Mas Pedro ele está conduzindo aqueles irmãos a um serviço de amor. A um serviço que envolve a comunidade. Aqueles irmãos serão conduzidos pelo amor para o cuidado uns com os outros. Homens, Pedro ele vai dizer no capítulo 7
no capítulo 3, no verso 7 para vocês, que vocês precisam viver a vida comum do lar, com discernimento. Mas nós vemos nas Escrituras também, homens, que nós precisamos servir ao corpo de Cristo. Biblicamente é a nossa responsabilidade o ensino e o cuidado primário de nossas famílias e da comunidade cristã. Homens, nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos instruir os mais novos, tendo Cristo como nosso modelo. Tendo Cristo como a pessoa primordial, a qual deve moldar e modelar a todo homem. Irmãos, nós precisamos servir ao corpo de Cristo. Nós precisamos estar empenhados no corpo de Cristo, entendendo qual é o nosso dom, qual é o nosso chamado. Porque você foi chamado a viver este amor intenso, a este amor fervoroso. Você foi chamado para servir uns aos outros. Mulheres, é dever de vocês pastorearem umas às outras. O cuidado amoroso com as outras irmãs também mais novas, instruindo elas em suas dificuldades, em suas lutas diárias. Não com desdenho ou com murmuração, mas como diz Pedro, com hospitalidade, como despenseiras de Cristo Jesus. Vocês são chamadas para servir. Vocês são chamadas para amar umas às outras, para servir a comunidade do Senhor Jesus Cristo. Crianças, jovens, agora é com vocês. Olhem para mim. Sirva amando a Cristo. Ame a Cristo no seu serviço. Vou te contar uma novidade. Ele é o melhor amigo que você vai arrumar em toda a sua vida. Ele é a melhor pessoa para você. Faça tudo pensando em como ele se agrada da sua obediência, criança. Como ele é glorificado através do seu trabalho dentro da igreja. Mesmo você ainda sendo pequena, o seu serviço é importante dentro do corpo de Cristo. Vocês também são chamadas para servir ao Senhor. Sirva a Cristo. Ame a Cristo, criança. Pois Ele é a pessoa mais importante que você vai conquistar em toda esta sua vida. Bauman, ele reconhece que no passado as pessoas se apegavam às coisas mais sólidas. As mudanças aconteciam de modo mais tardio, mais gradativo e sem grandes impactos. E ele observa que a sociedade atual ela é moldada como a água, líquida e informe, sujeita a constantes mudanças. Ainda assim, Bauman, como um bom homem, ele busca uma resolução humana. Ele olha para um modelo humano e ele estabelece aquele homem como o padrão ideal de todos os homens. O seu modelo de homem perfeito, o modelo de homem perfeito de Bauman, de Zygmunt Bauman é Sócrates, um homem já morto. Um homem que já não está mais entre os homens. Ainda que ele tenha uma boa leitura da sociedade, a sua resolução também irá falhar. Também irá trazer o fracasso. Em contraste, Pedro mostra que aquele que vai modelar e servir de molde está vivo. Cristo, e é sobre ele que nós devemos edificar e sermos edificados. É somente nele que temos uma viva esperança. O fim, irmãos, não é o término, mas é a redenção de todas as coisas em Cristo Jesus. Sirvamos a Ele em todas as coisas. Seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória
e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Curva a tua cabeça. Vamos orar mais uma vez? Santo e soberano Deus, nós mais uma vez nos colocamos como a comunidade do Senhor em oração para pedir que o Senhor molde o nosso coração segundo Cristo Jesus, para que a nossa vida seja transformada, seja modelada conforme Cristo Jesus. Que venhamos encontrar no Senhor realmente o amparo, venhamos encontrar realmente no Senhor a segurança que tanto procuramos e que tanto desejamos nas coisas deste mundo. Que o nosso coração, Senhor, esteja ancorado em Ti. Que a nossa vida, Pai, seja modelada pelo Senhor. Que todas as áreas da nossa vida tenha o perfume, o doce perfume de Cristo Jesus. Que os nossos estudos sejam modelados por Cristo. Que o nosso trabalho, a nossa vida profissional seja modelada por Cristo. Que a nossa vida conjugal, os nossos relacionamentos, as nossas amizades sejam intencionais e modeladas por Cristo Jesus. Que o nosso coração queime, ardendo, esperando a expectativa da volta do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que nós não venhamos perder esta visão em nosso dia, que nós não venhamos perder essa expectativa em nosso coração, mas que antes seja esse o nosso alimento, seja essa o nosso combustível, para que a cada dia sirvamos uns aos outros conforme Cristo Jesus e para a glória do nosso Senhor, por intermédio de Cristo Jesus. Assim nós oramos, te dando graças por este tempo, te dando graças por esta oportunidade. Fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Neste momento, irmãos, convido você a se colocar de pé.